Estou chegando agora com o Papo Informal aqui no AC 24 Horas. E hoje o meu papo é sobre política, afinal de contas a gente conversa sobre música, personagens, coisas bizarras, mas também sobre política. E em política também tem muita bizarrice. Aliás, especialmente nesse contexto, eu estou aqui com o cientista político, professor da Universidade Federal do Acre, Nilson Euclides da Silva, São Paulino. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, Luciano. Professor, o senhor que, aliás, já me deu aula, o senhor gosta de filme, né? É um cinéfilo. Gosto. Não sei se eu sou um cinéfilo. Não exatamente um cinéfilo. Mas gosto muito desse filme. Não chega a ser um cinéfilo, mas o senhor compararia o atual contexto político brasileiro e acreano a Independence Day ou a Apocalipse Now? Apocalipse Now, né? Porque o Independence Day é uma força que vem do extraterrestre, né? Então, no que a gente está vivendo no momento político, as forças que operam dentro desse sistema, ou seja, da realidade política nacional, são forças internas da sociedade brasileira. Então está muito mais próximo. O Centrão seria uma força dessa? Tá, também. Sim, sem dúvida. Centrão, esquerda, direita, movimento. Há muitas forças sociais, ocultas, MBL, etc. Enfim, todos esses são esses atores políticos, alguns relevantes, outros menos relevantes, alguns não relevantes do ponto de vista da representação da sociedade brasileira, mas que fazem muito barulho na internet, enfim. E eu acredito que essa campanha, todos esses grupos, né, eles devem se manifestar e devem dar aí o tom dessa campanha, algumas, digamos, singularidades que em outras campanhas, até pelo quadro, né, que a gente vai ter, enfim, desse imbróglio aí jurídico, eleitoral, da candidatura, da principal candidatura, teoricamente seria a principal candidatura, que é a candidatura do ex-presidente Lula, que, enfim... Registrou hoje, né, aliás? Registrou, mas isso a gente pode conversar depois e tal. Então, esse conjunto, né, se você juntar tudo isso, dá realmente aquele quadro de Apocalipse mesmo Now, né? Nesse Apocalipse Now, dentro desse roteiro, cabem, por exemplo, essa lenda urbana criada, a tal da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que, aliás, foi propagada agora, veio à tona a partir do Cabo Daciolo, né? Acho que aliás, que mencionou isso foi no debate, né? Exatamente. Cabem dentro desse roteiro a URSAL, o tal Centrão, e outros. Cabe todo mundo. Quer dizer, essa ideia de uma união, né, das repúblicas socialistas da América Latina, que é um termo e na verdade é uma, digamos, como é que a gente chama? Não é um termo, porque na verdade é uma sigla. Uma sigla. Uma sigla que remete à URSS, né? Isso, a União da República Socialista, exatamente. Que caiu. Tentou-se fazer uma correlação, uma reversão latino-americana daquilo que foi a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Historicamente isso é uma tremenda bobagem, né? Porque não dá nenhum indício histórico. Seria mais uma lenda urbana. Não, claro, absolutamente. Não tem nenhuma consistência, nenhuma base histórica que possa dar, digamos, conteúdo para esse tipo de afirmação. Professor, dá para imaginar, com todos esses atores bolivarianos que a gente tem na América Latina, especialmente na América do Sul, quem seriam os chefes de Estado, ou quem seria o chefe de Estado, chanceler, o primeiro-ministro dessa URSAL? Difícil, viu? Tem tanta gente, Tem tanta gente, é complicado, mas eu acho, por exemplo, que se a gente puder... Eu acho, na verdade, eu não gosto de tratar, por exemplo, essa ideia desse movimento bolivariano, que se falou muito, né? Falou muito. Principalmente quando o governo ainda era do presidente Lula, você tem o Morales, você tem o Rafael Correa no Equador, enfim, a Colômbia e o Chávez na Venezuela. Sim. A Colômbia era um país que estava um pouco fora, um ponto fora da curva nesse momento, mas eu acho que afirmar que aí você tinha, na verdade, um movimento bolivariano, eu me considero isso uma tremenda bobagem, né? Porque todos esses países, em maior ou menor tom, todos eles adotaram políticas liberais, entendeu? Enfim, de manter um sistema capitalista, de você manter o status quo da classe dominante. Há alguns movimentos aqui e acolá, né, em políticas sociais, enfim. Mas em nenhum momento, nenhuma dessas repúblicas teve um posicionamento, digamos assim. Houve aquele movimento do Evo Morales com relação à estatização dos caboneiros, né, da Petrobras, as empresas que operavam, mas nada disso sinalizou para um movimento de se criar uma república. Eu acho que isso é muito mais lenda também. O que você tem, na verdade, foram alguns partidos que estavam mais de centro-esquerda, historicamente, que chegaram ao poder por meio de um pragmatismo, né, eleitoral, como o PT aqui no Brasil, enfim, e que, ao tomarem o poder, fizeram um discurso, digamos,
talvez um pouco mais alinhado com a questão histórica desses países e um alinhamento ideológico mais próximo daquilo que a gente entenderia como governos mais social-democrata, tal. Mas em nenhum momento isso pode ser entendido como um movimento radical de uma república bolivariana, como foi falado diversas vezes por alguns grupos políticos no Brasil, enfim, acusando que o PT aqui, isso é tudo bobagem. Faz parte, na verdade, faz parte do, digamos, do enredo, né? Político eleitoral. Professor, política local, a gente está vivendo um momento estranho também, né? Estranho no sentido de, por exemplo, esse contexto agora, por exemplo, está muito calado, as pessoas não estão se manifestando muito. Me parece que há uma tendência de afunilamento com o passar das eleições. Por outro lado, a gente tem as pesquisas apontando favoritos, não é? Gladson disputa com Marcos, e me parece que há uma tendência de mudança, de contexto de mudança. Como é que o senhor está enxergando esse momento? Olha, eu acho assim, eu acredito que o quadro positivo que as últimas pesquisas, e a gente tem que sempre prestar muita atenção com relação a isso, que a pesquisa é uma fotografia do momento, portanto nós temos aí o mês de setembro todo, até chegar às eleições, nós temos todo um processo de campanha que vai para a rua, que vai se acirrar muito mais, portanto esses números hoje indicam uma posição confortável para o candidato à oposição, o que, de certa forma, eu acho que existe de um lado da oposição uma sensação de que, poxa, nunca chegamos tão perto, mas eles estão tão surpresos com isso e estão com medo de comemorar antecipadamente, o que eu acho que é correto, esse tipo de posicionamento. Por outro lado, você tem o PT numa situação, talvez, como ele nunca tenha vivido nos últimos 20 anos, né? De estar, assim, encontrando muita dificuldade, até por conta do ciclo, né, de desgaste no poder, enfim. 20 anos, né, professor? 20 anos, e a própria avaliação negativa do governo. Então eu acho que nesse momento você tem um grupo do governo que não quer crer na possibilidade de perder o governo, portanto há esse silêncio, e por outro lado você tem um entusiasmo, mas é um entusiasmo também contido por conta de você de repente não jogar fora uma oportunidade de conquistar o poder por conta de uma distração ou de uma falta de concentração e foco naquilo que é mais importante, que é fazer uma campanha que possa garantir essa superioridade, pelo menos numérica, no momento, até o dia das eleições. Dizem que uma relação conjugal, ela se desgasta com 7 anos, né? 7, 8 anos? A crise dos 7 anos. A crise dos 7 anos, imagine 20. Pois é, eu acho que o governo teve ciclos virtuosos, né? No governo do primeiro governo, segundo governo do Jorge, depois a entrada do Pinho, e depois com a entrada já no primeiro governo do Tião, você já tem aí, na verdade, um processo de declínio, que a gente avaliou isso em outras campanhas eleitorais, mas nunca foi esse declínio ainda. As forças sociais e políticas que estavam agindo dentro da realidade política do Acre não foram suficientes para levar, até por conta mesmo da incapacidade que a oposição teve em certos momentos eleitorais de captar esse movimento, né? E propor uma propaganda e uma campanha um pouco mais, digamos, mais inteligente para poder fazer valer esse momento, usar essas forças. E o governo sempre conseguiu esse respiro e levar à frente o seu projeto. Eu acho que hoje as forças que operam dentro da realidade, o quadro nacional, principalmente o quadro nacional, né, que é de descrédito, que é de certo enfraquecimento das legendas do partido, né, que sustenta o atual governo do Acre, o próprio desgaste, enfim, todo esse processo do Lava Jato e, enfim, escândalos para cá e para lá, que atinge todo mundo, mas eu acho que o mais atingido nesse momento é, sem dúvida, o principal partido da oposição, o partido do governo, né? O Partido dos Trabalhadores. Então, nesse momento, eu acho que as forças políticas, sociais, que estão agindo, né, favorecem, dificultam, por um lado, uma reação que vai, obviamente, que ela vai acontecer. A gente não vai esperar que o candidato ao governo vai ficar esperando isso reverter sem trabalho. Vai ter um trabalho aí, uma estratégia que deve, provavelmente, melhorar essa posição do candidato do governo, mas não sei se será o suficiente para levá-lo a uma eleição, a vitória na eleição. Mas isso tudo é muito cedo para falar. Professor, o senhor acredita em terceira via? Eu acho que esse termo que foi cunhado aí nos anos 80, enfim, de uma possibilidade de crise de esquerda e de direita, ou seja, o fim das ideologias. Então, uma alternativa seria uma terceira via, que seria, na verdade, o que essa terceira via? Não seria nem esquerda, nem seria direita, mas seria uma via ideológica composta ou constituída por um pensamento mais, digamos, atualizado, com relações
com relação, por exemplo, ao meio ambiente, a questão da globalização, enfim. Mas eu acho que a própria história, também é muito cedo para a gente falar isso, tá? Decretar, não, isso é bobagem, morreu, não. Eu acho que o que existe é uma crise mesmo de representação, e essa crise de representação atinge todos os partidos políticos e o mundo da democracia, ou seja, não é um problema do Brasil, é um problema das grandes democracias na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas eu não acho que essa terceira via seja uma alternativa. Eu ainda acredito que o que a gente está vivendo historicamente é uma acomodação ideológica, um processo de crise do próprio capitalismo, a globalização, as novas tecnologias, enfim, os fenômenos sociais e políticos que são da nossa recente, por exemplo, da migração, a questão da xenofobia que volta com uma carga muito grande. Nos Estados Unidos você tem a questão dos trabalhadores mexicanos, enfim, estrangeiros que trabalham no país, mas não têm cidadania. Então, tudo isso dentro de um caldo de cultura política extremamente, digamos, raivosa, por conta até mesmo das conquistas que não foram alcançadas pela classe média e pela classe trabalhadora. Aquilo que foi prometido mesmo no próprio modelo da democracia liberal e que não foi atendido. Por outro lado, também os governos de esquerda acabaram demonstrando para grande parte do eleitorado que não são tão diferentes como eram os outros partidos mais de direita. Por isso não consegue mais sequer organizar DCEs, né? Por exemplo, sequer. Quando eu digo... sim. Quando eu digo para você crise de representação, essa crise de representação... Sindicatos centrais, DCEs, CEAs, associações, enfim, essas instituições que fazem parte do sistema de representação de uma democracia, eles estão sofrendo uma crise exatamente por conta disso. Houve uma aposta muito grande, uma esperança, né? Por exemplo, de um governo, no Brasil, estou tratando mais do Brasil, de que um governo de esquerda ou de centro-esquerda, ao chegar ao poder, faria diferente, enfim. E apesar de todas as conquistas que foram levadas a cabo dos governos do PT, elas foram insuficientes, principalmente em quebrar um sistema já viciado. A Operação Lava Jato e tudo esses escândalos que ocorreram demonstram que as práticas dos partidos, tanto de direita quanto de esquerda e de centro, na verdade elas caem na vala comum. Elas têm um sistema próprio que passa muito pelo sistema eleitoral, o sistema de representação, o sistema de partido que nós temos, né? Que é uma coisa que a gente precisa discutir também no Brasil, né? O sistema de financiamento de campanha, apesar das alterações que foram feitas na legislação, ainda foram insuficientes para que você tenha um processo eleitoral e uma democracia transparente e que renove as esperanças desse eleitor. Professor, Gladson e Marcos, está claro, polarizam a disputa, né? A eleição. Entretanto, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: quais são os principais, ou qual é o principal adversário do Gladson e qual é o principal adversário do Marcos em si, no grupo, por exemplo? Quais seriam os adversários deles mesmos? Eles seriam adversários de si no sentido de junção em algum momento? Olha, eu acho que hoje o adversário... Vamos por parte, a questão do governo, por exemplo. O maior adversário da candidatura do governo é o próprio histórico do governo, não é? São esses... É difícil, o PT não pode mais se comparar com... Há uma tentativa do governo fazer isso. De que olha como era, né? Toda essa eleição, de certa forma, volta e nessa eleição vai voltar. Mas é difícil você comparar um ciclo de 20 anos. Então você compara com você mesmo. Então, se você comparar o atual com o que foi... Você acaba esgotando o discurso e você acaba se comparando com você mesmo. E isso não te dá mais combustível para você alavancar, por exemplo, um processo digamos, de simpatização, que possa converter isso em votos. Então, a grande dificuldade do Marcos é com o próprio histórico do partido e do governo que ele representa. Por outro lado, eu acho que o grande desafio do Gladson é ele mesmo. Ele precisa ter consciência e saber o tamanho da responsabilidade que ele tem, enquanto hoje a liderança, o nome que está levando a essa situação de que poderemos ter aí uma alternância depois de um ciclo de 20 anos no poder. Então eu acho que o maior inimigo do Gladson é ele mesmo. Portanto, ele tem que se preocupar todo dia, acordar de manhã, se olhar no espelho e, como diria Maquiavel, se preparar para a batalha. Estar sempre preparado, com disciplina, para que essa guerra, ou na verdade essa batalha, que será a campanha eleitoral, para que não ocorra nenhum deslize, entendeu? Que ele possa... porque nós já tivemos em eleições anteriores
candidatos que perderam para si mesmos, né? A gente teve historicamente aqui no Acre, não muito longe aí, que tinha todas as condições e o candidato de repente, vitória, e o candidato acaba perdendo para ele mesmo. O senhor acha que o Coronel Ulisses consegue importar essa popularidade toda do Bolsonaro? Olha, eu acho um erro que a candidatura do Ulisses, que é uma candidatura legítima, e ele é um ator político hoje importante, diante do quadro de violência, de segurança, o discurso do Ulisses ele é um discurso que, de certa forma, catalisa todo esse sentimento da população. Mas eu acho que ele perde muito, por exemplo, com as pessoas que são mais moderadas, quando ele, por exemplo, abre palanque por um discurso xenófobo, raivoso, do tipo Bolsonaro. Eu acho que a candidatura dele teria muito mais dividendos se ele caminhasse de forma independente, entendeu? Mais leve, sem essa necessidade de colar a imagem dele no Bolsonaro. Você pode falar para mim, mas o Bolsonaro tem 30% dos votos dos acrianos. Tudo bem, 30% dos votos. Será que ele vai conseguir manter esses 30% do voto até o final da campanha? E o David Hall e Janaína, como é que você analisa? Eu acho que são coadjuvantes. Tenho pelo David Hall, amigo meu na universidade. Que, aliás, estava complicado, né? Questão de registro de candidatura, queriam tirar, mas ele parece que vai manter a candidatura. Tem um esforço de manter o próprio partido local, que não é, aliás, uma vontade nacional, mas enfim. A candidatura está mantida, pelo menos essa informação que a gente a priori, tem. Sim, né? Então, mantida a candidatura dele, eu acho que ele tem uma oportunidade de, apesar de pouco tempo de televisão, pouca estrutura que tem, né? De levar para esse debate, né, essa polarização entre governo e oposição, historicamente aí capitaneada pelo PSDB, PP, PT, PCdoB, ele levar um discurso mais leve, né, mais jovem, mas não acho que será suficiente para passar, por exemplo, de chegar a 5% dos votos. Janaína no mesmo... A Janaína um pouco mais, ela está com cerca de 2, 3% dos votos. Aliás, me surpreendeu, a pontuação dela. É porque ela tem ali na região da Tarauacá, né, em Vira, ali. Um certo apoio eleitoral, figura da Marina, enfim, a rede já tem uma estrutura um pouco melhor, né, tem, digamos, uma penetração um pouco maior nos movimentos, em alguns setores da universidade, enfim. Mas também é insuficiente para a gente, por exemplo, dizer que eles vão surpreender na eleição, chegando a 2 dígitos nas pesquisas. Acho pouco provável. Tem muita gente falando com a gente aqui, professor. O André Araújo está gostando da pauta. O professor Nilson Euclides da Silva tem muito conhecimento a compartilhar. A Val Soares, professor Nilson Melhor. Vitor Muniz está aqui dizendo que está com a gente. O Altercast Vinhorte também está falando. Tião Cavalcante, Neide Belizarda, Clícia, Clóvis, Antônio, Elias, José Reinaldo Gomes, Jacome, enfim, tem muita gente falando aqui com a gente, assistindo a gente agora aqui, ao vivo no AC 24 Horas. Professor, qual é o limite do Centrão? Será que tem um limite? Cara, o Centrão historicamente, muda-se o nome, né? Nem o nome muda, porque na Constituição... Quer dizer, aliás, sempre foi o Centrão que comandou isso, né? A Constituinte foi comandada, teve um Centrão, algumas pautas e leis que estavam ali para ser, de repente, o Centrão. O Centrão o que é? O Centrão é o PMDB, né? Que historicamente sempre está ali. Aliás, nunca teve candidato à presidência da República, mas né? Não precisa. Não precisa, né? Eles governam sempre. Para que ter candidato se você pode governar sem ser alvo? Mas foi impressionante a engenharia que o Lula da cadeia fez, né? Quer dizer, da cadeia ele esvaziou Ciro, lançou, pelo menos virtualmente, Haddad e Manuela, o Centrão se uniu e o Bolsonaro continuou com o discurso dele, esse discurso estilo que eles chamam de ultradireita, que eu não sei nem exatamente o que seria na verdade, mas é um candidato dito de direita. Quer dizer, é um emaranhado, né, professor? A política nacional está uma coisa meio confusa, né? Mas eu acho que, com o início da campanha eleitoral, eu acredito, por exemplo, essa manobra estratégica, essa estratégia que o PT adotou é a estratégia da sobrevivência. Dificilmente o PT ia abrir mão de uma candidatura, mesmo sabendo de todas as dificuldades e os limites, né, de uma candidatura do Lula, digamos assim, encabeçando uma chapa. O que o PT, na verdade, quer a estratégia é segurar ao máximo, não é, esses votos que o Lula tem, que geram em torno de 30%, 35%, segurar esses votos, esse lastro eleitoral que ele tem,
no momento exato para poder transferir isso para o candidato do PT. Candidato esse que provavelmente, com a não candidatura do Lula, né, a campanha vai, obviamente, ser feita por outro candidato, o Lula deve sair de cena, o PT vai sofrer, porque o Lula é a maior estrela da política, enfim, do PT, ele é a maior liderança. Então é uma tentativa de, nessa eleição, além de tentar, obviamente, canalizar todo esse lastro eleitoral para o candidato, no caso o Haddad, ele também fazer do Haddad a figura que possa, digamos, substituir a imagem do Lula daí para frente. Ganhando ou perdendo a eleição, ter dentro do PT uma figura, uma liderança capaz, claro que não com o carisma do Lula, com o histórico do Lula, mas uma pessoa que seja capaz de conduzir, digamos, aquilo que o Lula escolheu como, digamos, a pessoa mais por ele indicada, porque o Haddad foi a indicação dele, a levar esse projeto até de sobrevivência do próprio Partido dos Trabalhadores. Para encerrar, uma pergunta apocalíptica para o senhor. Nossa Senhora. Como é que o senhor enxerga 2019? O que o senhor vê o pós-eleição? Acre, Brasil. Olha, eu acho que em 2019 a gente vai ter o Ano Novo, vai ter muitos fogos, o Carnaval, enfim, eu não vejo... acho que dificilmente uma candidatura... Perspectivas interessantes? Eu acho que o quadro político, se o PT conseguir concretizar essa estratégia, que é uma estratégia interessante, de você segurar ao máximo esses 30%, 35% de voto e conseguir transferir isso o máximo para o candidato do PT, o candidato do PT tem grande chance de ir para o segundo turno, e esse segundo turno provavelmente disputado por o candidato do PSDB. Eu acredito que o PSDB, com esse centrão, deve levar o Alckmin aí a um percentual que possa ir... Isso em tese, tá? Tem a Marina, que é uma figura importante. O Bolsonaro, não acredito que com o tempo de televisão e com a campanha, a tendência é que ele estacione, seja ultrapassado ou perca alguns votos. Enfim, eu acho que a tendência diferentemente de que muita gente... esse cenário apocalíptico de sem partido, candidatos outsiders, que nós vamos ter, na verdade, digamos, um revival, né, de PSDB, PT e mais o pessoal ali da centro-esquerda, esquerda, enfim, aquele debate que vem desde 94, 98, enfim. Tem segundo turno no Acre? Olha, eu acho que nesse momento ainda o segundo turno é algo palatável, né? Agora, com o caminhar da campanha, se a tendência de crescimento de um lado e declínio do outro prevalecer nas próximas pesquisas, ou digamos aí, os próximos 15 a 30 dias, aí eu acho que um primeiro turno é possível, mas hoje eu aposto ainda em 2 turnos. Professor, valeu. Saudações rubro-negras. Salvações tricolores. Valeu, professor Nilson, obrigado. Obrigado pelo convite. Continue com a gente, continue acessando a ac24horas.com e ainda tem o Gameleira Connection, tem o Bar do Vaz e o Sem Regras. Abração, fui!